Esquecendo os problemas lá de fora, sintonizando com a energia tão boa aqui dentro. Pai de amor e bondade, mais um ano se inicia. Que possamos, Pai, querer para esse ano muito aprendizado, muito combate às nossas más tendências, as nossas euforias, os nossos desânimos, que a toda hora nos atormenta. Que possamos ser mais fortes, mais vigilantes, no bom combate. Enfim, que possamos também ter muita saúde. E nesse momento também eu quero pedir a todos que puderem vibrar com muito amor, a quem talvez muitos nem conheçam, a nossa amiga Suelen, que está internada e precisando de reabilitação, força, que toda essa energia possa ser direcionada a ela, de melhora, para alterar sua imunidade e ficar melhor. Assim seja. O que podem significar essas palavras? Deixai os mortos enterrar seus mortos? As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo na vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida, é a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira e reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e a qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e os que lhe querem bem os guardam como objeto de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus o ensinou dizendo: não vos inquietais com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito. E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos novamente. Sendo o nosso tema morte, né, se faz necessário, antes de qualquer indagação, trabalharmos um pouco na conceituação da morte, né? Para isso, para tanto, precisamos ver e nos fortalecer no conceito de mediunidade, porque a mediunidade, ela é a comprovação de que nós somos seres imortais. Sobrevivemos ao que, aos olhos de uma pessoa materialista, seria o fim de tudo, que seria a morte ou o término do corpo físico. Está escutando direito? Para tanto, vamos nos lembrar, nós que somos espíritas, ou estamos tentando a prática da doutrina espírita, nos lembrar que tudo se iniciou lá em 1848, no dia 31 de março, numa cidadezinha dos Estados Unidos chamada Hydesville, quando começa com as irmãs Fox, pancadas nas paredes, e mais tarde vai se começar em várias cidadelas americanas, depois vai se estender à Europa, as chamadas mesas girantes, quando algumas pessoas dotadas desta mediunidade, os médiums, ou alguns, ao sentarem-se ao redor de uma mesa, ela passa a se movimentar e a responder por pancadas as perguntas das pessoas. Um sim, duas, um não. Mas essa prática, no caso de efeitos físicos,
ela não é algo criado somente naquele período do século XIX. É algo que existe, a manifestação espírita, os fenômenos mediúnicos estão presentes há séculos em vários povos do planeta. Nós vamos nos lembrar do Egito, com o seu livro dos mortos, onde temos passagens relatando sobre o mundo espiritual, o plano espiritual. Obviamente que com as características da cultura, com a visão da época dos egípcios. Mas o que nos interessa é a menção do fenômeno. Nós temos os sacerdotes egípcios, em que eram os oráculos, faziam suas consultas para a população. Nós não temos nos tempos ainda atuais as cartomantes, as pessoas que vão à procura de pessoas dotadas de uma mediunidade, porque a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Fazer perguntas triviais que sejam, mas perguntas aos espíritos, a fim de saber se vai dar certo o meu negócio, o que vai acontecer, como está fulano de tal, que morreu. Os oráculos, isso é muito antigo, os oráculos egípcios já faziam. Temos papiros que relatam sobre reencarnação nos egípcios, com 1.200, 1.300 anos antes de Cristo. Textos documentados, como o papiro de Ananas, que fala claramente que nós morremos e depois vamos voltar num corpo de uma criança. O renascimento, mais tarde conhecido por nós pelo termo de reencarnação. Nós vamos nos lembrar que Pitágoras, ao voltar dos seus estudos do Egito, voltar ao grande filósofo, à Grécia, com seu discípulo Filolaus, vai montar a mesa mística, que nada mais é que uma prancheta com rodas, com um lápis, nos lembrando a cesta peão da época das irmãs Fox, quando colocava-se um lápis numa cesta, várias pessoas colocavam a mão e a cesta movimentava e escrevia. O mesmo caso já remotamente antes de Cristo, Pitágoras fazia através desse instrumento que ele havia fabricado. E isso não se limita a Pitágoras. Vamos lembrar que na Grécia era comum as pitonisas. A mais famosa, a pitonisa de Delfos, onde o próprio Sócrates, chegou a estar. É relato histórico que Sócrates costumava falar com o espírito. Não importa o nome, eles chamavam de gênio na época. Assim como os próprios hebreus, há muitos relatos na Torá, o Velho Testamento, de conversas com espíritos, anjos, espíritos que já de antepassados. Vamos ainda nos lembrar que mesmo os romanos, que após dominar a Grécia, acumulam a sua cultura, e temos também a mesa divinatória, que era também uma mesa semelhante à de Pitágoras, em que eles consultavam os espíritos dos antepassados. Em algumas culturas se acreditava que após a morte do corpo físico, o espírito de alguma forma adquiria uma certa divindade, e eram venerados como deuses os espíritos dos nossos falecidos. Haviam altares dentro de casas, como é comum ainda, principalmente no Japão, na China. A própria China, 2.000 anos antes de Cristo, 2 milênios, possuía também um aparelho voltado à mediunidade. Uma forquilha, um galho em forma de Y, uma pessoa segurava de um lado, a outra de outro, amarrado na sua extremidade um pincel com a tinta da época, e aonde estendia um papiro enorme, e aquele galho, os dois segurando, começava a escrever os diogramas chineses e transmitia mensagens. Poderíamos levar, se não tivéssemos conhecimento da prática espírita, como coisas místicas da época, criações, religiosas, místicas. Mas nós estudamos, sabemos da existência desses fenômenos. Claro que por trás de tudo isso,
desse fenômeno material mediúnico, se criou toda uma cultura religiosa, mística, referente a cada povo. Mas o que nos interessa aqui é ver que essa verdade da comunicação entre os planos existe há milênios. Não é, talvez vocês não tenham lido, mas não é uma criação espírita. Ela existe em todos esses povos. Nós temos uma carta documentada de Plínio Moço, em sua época, está lá relatada na Revista Espírita de março de 1859, em que ele relata casos de chamados, como nós chamamos na atualidade, de poltergeists, de fenômenos físicos, de espíritos zombeteiros, brincalhões. Um relato de um amigo dele que solicita um apoio, que havia adquirido uma casa e a casa era mal assombrada. Aparecia um espírito preso a algemas a perambular à noite. Poderia ser coisa imaginativa, pensaríamos, mas nós sabemos que isso também é real. Os fenômenos de materializações, hoje sabemos como funcionam. Através de um material próprio que o médium de efeitos físicos fornece, chamado ectoplasma. Aonde que essas materializações, esse ectoplasma, é necessária uma certa penumbra para ele sobreexistir fora do corpo físico. A luz solar, ou seja, a luz solar, ela decompõe. Por isso não vemos assombrações durante o dia. Raríssimos, mas há. Mas geralmente os nossos antigos falavam das assombrações à noite, porque não havia a luz do sol para desfazê-las. Desde que houvesse a fonte fornecedora do material, porque o espírito não se materializa simplesmente por mágica. É preciso, para se manifestar de forma física, que os nossos olhos físicos vejam, é preciso que haja um objeto físico à nossa frente, para que percebamos. O espírito ele se apodera dessa, vamos dizer, de forma muito tosca, essa massinha de modelar que o médium fornece, assim como o ar aqui, tem vapor de água aqui presente. Há uma umidade no ar, mas nós não a percebemos. Mas se fosse possível condensá-la a um ponto bem concentrado, ela viraria água e nós iríamos enxergar essa umidade no ar. A mesma coisa, o espírito vai captando esse ectoplasma no ar, que o médium vai fornecendo, vai prensando, isso é uma analogia muito tosca, tá? Mas para vocês entenderem, até que ele fique sólido e ele possa usar para tornar visível aos olhos físicos. Então nós vemos que há documentos relatando, e esse espírito somente, quando Plínio vai lá, ele o segue por não ter medo, porque o medo muitas vezes é isso que nos perturba, nem tanto a própria assombração, o que nós imaginamos, né? No nosso misticismo, na nossa crença equivocada de que há seres demoníacos, ou seja, seres eternamente no mal. Não, claro, há pessoas que estão no mal, mas que não é uma maldade eterna. Nós mesmos temos dias que cometemos equívocos, que somos eticamente inferiores, e outros dias que temos algumas atitudes melhores. E nós, ao perdermos o corpo com a morte, continuamos a ser quem somos, mesmo como espíritos. E aquele espírito aponta a Plínio, um local, Plínio manda cavar no dia seguinte, encontra uma ossada de um escravo acorrentado, faz todos o enterro fúnebre e a assombração desaparece. Mas por quê? Poderíamos imaginar, se tivéssemos só essa informação espiritual, então o espírito precisa ser enterrado, né, para não incomodar ninguém? De forma alguma, isso não quer dizer nada. Na mente daquele espírito, aquilo era importante para ele. É o conceito que nós temos. À medida que nós vamos estudando todos os casos espíritos, nós vamos ver que não há receita de bolo. Não há uma regra, mas sim uma questão de conceituação. Em épocas remotas, em várias tribos, nós temos vários casos catalogados mediúnicos. Na Índia, há um relato de 1923, num certo jornal, porque a Índia ela é muito forte, ela acredita em reencarnação, os indianos.
E há o relato de uma pessoa que vai à casa de um senhor que está completando 60 anos. Eles não têm muita afinidade, porém a cunhada os leva, porque eles estão em visita. E essa senhora sonha à noite com a irmã desencarnada, falecida do aniversariante. E a menina havia desencarnado há 16 anos. Poxa, porque lá tem uma cultura em determinadas regiões da Índia, em que sempre antes de um grande evento familiar, ou datas específicas, eles têm muitos deuses, em certas comemorações, se faz a lembrança dos que já foram. E há muito tempo, como ela havia desencarnado há 16 anos, o irmão já não praticava mais, agora ele ia fazer um aniversário, uma grande festa de 60 anos, e a menina estava inconformada, o espírito, porque eles não haviam programado o ritual de lembranças da pessoa dela, e reclamou em sonhos para essa senhora, que era médium, que estavam esquecendo dela. No dia seguinte, ela, um pouco tímida, porque não conhecia o aniversariante direito, relatou, ele ficou estarrecido, lembrou-se, né, do acontecido, ela havia cometido suicídio na época, e pediu uma descrição. Ela detalhou a imagem que viu nos sonhos, condizia com a imagem da irmã. Inclusive ela relatou, agora me lembro, poxa, ela é até parecida com você. E de 4 irmãs, ela era a única parecida com ele. As outras haviam puxado outra linhagem paterna. E ele praticou os rituais, tudo direitinho, para depois fazer a festa de aniversário. Mas não é que aquele ritual tinha algum poder sobre o espírito. Era o conceito do espírito, daquele espírito daquela moça, que para ela era importante fazer o ritual. É o que eu falei para vocês. Nós não nos modificamos bruscamente, nós somos quem somos. Se eu acredito que aquilo é importante, eu continuo a dar valor do outro lado. Não tem diferença. A minha mente é a mesma, eu só não tenho um corpo físico. E assim, no decorrer dos tempos, muitas vezes se criou certas culturas. Nos Estados Unidos, inclusive, uma congregação religiosa chamada Igreja do Milênio, ou Milenar, eles vieram da Inglaterra para os Estados Unidos no início do século XIX, final do XVIII. Era Shaker, depois passaram a ser chamados. Por volta de 1840, começou a acontecer com eles fenômenos de incorporação, a psicofonia, mas de uma forma muito, diríamos até, educada. Os espíritos se achegavam, eles tinham as clareaudiências, pediam permissão para adentrar nos lar, ou na determinada reunião, e um e o outro daquela congregação, que possuía certa mediunidade, é óbvio, dava passagem a essa comunicação, e eles começaram a ter uma comunicação coletiva. Durou 7 anos. Eram índios que viveram naquela época, naquela região que eles estavam morando. E eles passavam a falar os dialetos daquele povo, daquela tribo indígena, a ter comportamentos durante a incorporação. Assim como nós vemos, às vezes, um médium ter os trejeitos daquele espírito que está desencarnado. E durante 7 anos, eles tiveram a consciência, aquelas pessoas da congregação, de que, olha, se estava acontecendo aquilo, tinha alguma função, e tiveram a consciência que aqueles espíritos estavam ali para aprender algo. E aceitaram essa mediunidade, vejam, antecedendo ao espiritismo, e até as irmãs Fox. E ao final de 7 anos, os próprios espíritos daquela tribo lhe falaram que agora eles vinham partir, mas que voltariam. Quando voltariam, iriam dominar o mundo, estariam dentro das choupanas, das casas simples, até os palácios. Se fôssemos pegar essa única visão, se fôssemos místicos, entraríamos num certo pânico, né? Opa, vão dominar, né? O que vai acontecer, né?
já iam criar na certa uma profecia, que o mundo vai se acabar não sei o quê, que os mortos vão se levantar, vão dominar, mas por volta de uns 4 anos depois, acontece aquilo que eu lhes falei no início. Começa os fenômenos de Hydesville, as mesas girantes. E a profecia que foi dita àquela congregação, os Shakers, se faz real. Veja, se nós pegarmos às vezes as palavras ao pé da letra, conforme o nosso conceito e as nossas emoções, podemos nos equivocar. Podemos imaginar uma tempestade num copo d'água, muitas vezes. E esse mentor e mais um dos Shakers foi a Hydesville conhecer as irmãs Fox, porque começou a ficar conhecido, os espíritos se manifestaram às irmãs Fox, saudaram eles com muita alegria e falaram: vê, esta é a profecia que foi feita para vocês na época. Então nós vemos que existe uma planificação toda que existiu e a mediunidade acontece a vários cantos, em várias épocas. Os próprios hebreus, da qual nós, filosoficamente, espiritualmente, como ocidentais, adquirimos, né? Depois os hebreus, os judeus, depois os cristãos. Poxa, os hebreus também tinham a comunicação com os espíritos. Nós vamos lembrar de uma passagem no Torá, no Velho Testamento, quando o rei Saul está com medo dos filisteus, o profeta Samuel já havia desencarnado, queria saber se ele ia ganhar a guerra ou não. E ele vai procurar o quê? Ele havia criado uma lei proibindo a consulta aos mortos. Mas continuou a existir entre o povo, as ocultas. Porque a verdade acontece, os fenômenos aconteciam. Vai procurar a pitonisa de Endor para se consultar com o espírito de Samuel, para lhe pedir conselhos. E o próprio profetiza que ele iria perecer na guerra, e acontece. Mas é interessante que nessas passagens que tem lá, consta que antes ele tentou através dos sonhos, ou seja, era uma prática entre os hebreus consultar anjos, se trocar anjo por espíritos, né? Ou espíritos dos antepassados, ou seja, eles acreditavam que havia comunicação. Morria o corpo, mas continuava a ser possível se comunicar. Porque senão ele não ia procurar Samuel para se comunicar. Tentou pela sorte, uma tradução equivocada, infeliz, depois que foi feito na Bíblia. Não era sorte, pegando Bíblias mais antigas, você vai ver que ele consultou o Turim, Urim, Tumim, que era um instrumento de pedras com letras do alfabeto hebreu, né? Em que eles, parecido com o que nós conhecemos mais na atualidade na Europa, o chamado copo que deslizava para formar palavras, eles também tinham um instrumento parecido. O grande Hermínio Miranda faz todo um trabalho de pesquisa em cima disso. Então nós vemos que todos os povos possuíam... a questão de que se um instrumento é válido ou não nos interessa, mas o conceito da comunicação pós-mortem. A prática do fenômeno, e aconteciam os fenômenos. É uma realidade incrível, presente na história da humanidade. Nós conhecemos muito pouco disso, mas a maior parte do planeta, sim, pratica comunicação. China, Índia, o próprio Japão, porque o Japão ele cultua os antepassados, acredita que eles continuam a proteger a família como guias. Ou seja, o conceito está ali, em todos os cantos. Mas, através das mesas girantes, surge o interesse do pedagogo Allan Kardec, que se interessa e vai nos brindar em 1857 com o Livro dos Espíritos. O marco inicial e o ano inicial em que ele mata a morte. Porque traz com muita lucidez todas essas pesquisas, esses casos, com uma visão não mística. Ou seja, poxa, somos espíritos. O que um espírito fala não podemos considerar como uma lei, é a visão daquele espírito em particular,
Ele nos ensina isso, porque ele vai pesquisar as mesmas perguntas para formar o livro com vários médiuns. Vai solicitar a opinião de vários espíritos. Vai pegar todo aquele trabalho, ver quais as respostas que batem uma com a outra, as outras ele exclui e compila o livro dos espíritos. Criando o quê? Dando uma visão, não que aquele espírito nós não devemos considerar, mas às vezes a explicação dele é a visão particular dele, dentro da limitação dele. Por exemplo, se for para me pedir para explicar como é o funcionamento de uma caixa de som, eu vou dar de uma forma muito simples. Mas se for pedido para um técnico em eletrônica, o detalhamento vai ser muito maior. O meu estaria errado? Não. Mas o do técnico estaria muito mais completo. Não é verdade? Aí é que está a diferença. Muitas vezes nós pegamos um conceito que a gente leu numa determinada mensagem mediúnica e consideramos ser a plena verdade. Mas às vezes ela está faltando complementação. Mas nós fechamos o conceito, porque nós somos místicos, não queremos estudar, pesquisar, pensar, refletir, dar ao trabalho do esforço mental. Fechamos, surge uma outra. Por exemplo, o técnico em eletrônico vai lá e explica diferente. Não, mas isso não, muito complicado, não existe isso. Isso é baboseira. Mas é a verdade? Ele está falando dos transistores, dos resistores, de todo o funcionamento, do negativo, do positivo, e eu não falei nada disso. Então não, isso não deve ser verdade. O André não falou nada disso. Mas o dele está muito mais completo que o meu. Não que o meu seja falso. Eu falei, olha, é uma caixa de som e transmite som quando alguém fala em outro lugar. Perfeito? Uma síntese muito boa. Mas não é a verdade completa das coisas. Então nós temos que abrir a mente. Dar oportunidade para avançarmos em conhecimento. E isso, infelizmente, só tem um caminho: estudo, esforço. Pensar que qualquer pessoa possa lhe dar de bandeja um conhecimento é muito precário isso. Não é atitude espírita. Kardec sempre pesquisou. Nos poucos anos que ele teve encarnado, pesquisou muito. Muito coerente. Sempre com bom senso. Não quis fazer um retalho, uma concha de retalho de várias filosofias. Não menosprezou nenhuma, mas aquela que ele via já com o conceito que ele tinha atual. Não, essa não está se adequando. Essas aqui têm uma fundamentação, ok. Mas ele não fechava o conceito. Mais à frente ele às vezes podia voltar. Não, poxa, agora eu compreendo. Aquela lá realmente tem uma lógica. Mas nós não fazemos isso. Quando escutamos uma opinião, um conceito, seja em que for, opinião sobre uma pessoa, fechamos. A pessoa errou no passado, não presta mais. Mas ela pode dar uma guinada. Claro, cabe a cada um de nós batalhar por nossa reforma, demonstrar que o nosso comportamento reflete o nosso interior. Cada um tem que fazer o seu esforço próprio, a sua busca, carregar a sua cruz. Porque o desencarne que nós teremos, muitas vezes são escolhas nossas. Algumas vezes não. Mas sempre tem, toda fatalidade tem a sua origem, tem a sua lógica, tem o seu porquê. Deus não é injusto, ele nem joga dados, como falou muito bem Einstein. Deus tem a sua lógica, tem a sua lei, mas não é um velhinho de barba branca que fica julgando todo mundo. Isso é uma mentalidade primitiva sobre esse conceito de Deus. Deus não é um homem, é um ser, não temos nem ideia do que pode ser, mas todo efeito tem que ter a sua causa. Ora, o mundo existe, o universo existe, nós existimos, somos inteligentes, tudo é muito ordenado nas leis do universo, tem que existir então uma causa inteligente. Essa causa inteligente, primária de todas as coisas, nós damos o nome de Deus.
E nessa lei de causa e efeito, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Mas não é algo tão fatal como imaginamos. Nós todos já fomos bárbaros. Vivemos nos tempos de bárbaros. Matávamos cruelmente uns os outros. Era o comum, era o normal. Reencarnávamos de novo naquele ambiente hostil. Geralmente se vivia até os 30, 40 anos no máximo. Por estar num ambiente de bárbaros, podíamos fatalmente ser aniquilados pela espada. Matávamos pela espada, também perecíamos pela espada. Então, havia uma consequência que não precisava ser estipulada. O próprio ambiente já nos levava a uma lei de causa e efeito constante. Mas à medida que nós melhoramos a nossa consciência, adquirimos mais conhecimento do proceder, nós passamos também a ter mais responsabilidade sobre as coisas. Também recebemos mais oportunidades de reparação. Está presente em vários. O livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, é o melhor livro para vocês lerem sobre essa questão dos desencarnes, tantos coletivos, escolha de desencarne, lei de causa e efeito. Não nos cabe aqui dar agora uma narrativa de todas as histórias, que são inúmeras. Vocês querem mais? Vão procurar, vão ler, vão estudar. Essa questão, por exemplo, de responsabilidade, eu posso ser um ignorante, não perceber que aquela ponte está perecendo, está estrutura bamba, atravessá-la, vai arrebentar, eu caio, sofri o efeito da minha ação. Mas eu posso ter conhecimento, de repente, sobre engenharia, sei que aquela ponte está quebrada, e se eu andar nela, também vai quebrar e vou cair. O primeiro não tem conhecimento. Mesmo não conhecendo, ele sofre as consequências. O segundo, conhecendo, na lei de causa e efeito, espiritualmente falando, vamos dizer, é uma lei inteligente até, de certa forma. Não é uma lei viva, é uma lei inteligente. Vai sofrer mais na queda do que o outro. Vamos dizer dessa forma, numa analogia muito tosca. Talvez o primeiro, pela ignorância, caia na água e o outro nas pedras. Porque ele percebeu e não quis contornar, não quis achar outra solução, teimou em fazer aquela. Eu conheço, nós hoje, nós achamos que o planeta está terrível, né? Violento. Mas se a gente olhar a história, quando nós éramos bárbaros, não havia lei nenhuma, não havia policiamento, não havia defesa do mais fraco. Mulheres, crianças, eram massacradas e estupradas aos milhares. Era prática comum. Hoje, temos ainda o crime hediondo, temos, mas quando acontece nos horroriza. E temos leis para punir. Naquela época, não se pensava em punição, era uma prática comum. Matar, pilhar aldeias, era comum. Vamos matá-lo e roubar os suprimentos para a nossa sobrevivência. Hoje, não justifica, nos horroriza. Então nós tivemos um ganho moral, sim, no decorrer dos séculos. Pensando historicamente. Hoje, tudo que nós fazermos de imoral é muito mais pesado na nossa dívida, no nosso ombro, do que em tempos passados. Porque nós temos conhecimento mais de causa. À medida que você toma conscientização dessas leis, sabendo que, poxa, a morte é uma ilusão, temos os espíritos, a realidade é o outro lado. Nós estamos, então por que estamos aqui? Para resgatar, ao ler, se vocês tomarem a vontade de ler esse livro que eu estou indicando, vocês vão ver, poxa, nós voltamos aqui para nos aprimorar moralmente. Reparar alguns erros, mas principalmente nos melhorar, avançarmos moralmente, intelectualmente. Esse é o objetivo da vida. E se nós não fazemos isso, se perdemos tempos com egoísmo, não poderemos dizer que não sabíamos, nunca ouvimos falar desse tal do Cristo. Ou seja, qualquer outra religião, desse Buda, desse Maomé, desse Lao Tse, que seja. E tantos outros, né?
espíritos antigos, aprimorados, que vieram transmitir sua mensagem. Não podemos, de forma alguma, dizer que somos totalmente ignorantes. Nós temos, sim, uma diferença em que o intelecto agora já absorveu e o que nossas emoções estão gerando. Isso é verdade. Porque nós demos muita prioridade ao intelecto, mas não nos ensinaram a amadurecer emocionalmente. Nós esperneamos, a esposa, temos um ciúme doentio, vemos como uma propriedade, ou o marido, a criança, perdemos a paciência, porque não temos educação emocional para perceber e educar aquela criança. Ou, ao contrário, mimamos demais, dizendo que é amor, aí depois jogam num asilo e reclamamos. Tentamos dar uma rasteira numa outra pessoa no trabalho para galgar postos. Escutamos uma outra pessoa vai procurar um emprego. Escutamos ela falar de uma oportunidade e vamos na frente para tentar pegar para nós. É uma falta de ética. Mas eu estou indo lá, a pessoa vai escolher o melhor. Mas a emoção que te levou a isso não é positiva. Você sabe disso. É falta de ética. E outros detalhezinhos sutis que nós achamos, não percebemos ou achamos até que é positivo. Mas é falta de ética no plano espiritual. Inventamos, às vezes, justificativas. Pai e mãe ficam relegados, sem paciência. Mas honrar pai e mãe é necessário. Não sabemos as histórias nossas dos passados de vidas atrás. Os resgates que estamos tendo a respeito disso. São muitos detalhes. Somente estudo pode nos gabaritar, nos dar base para termos estabilidade emocional. Porque na vida são as nossas emoções que nos perturbam no final das contas. São elas que nos geram vários problemas. Aquele que quer ficar com a herança e aí de repente acabou os irmãos, quer passar por cima deles, quer dar um jeitinho. Pegar um trânsito, todo mundo doido, você fica doido e pronto, está tudo doido. Ninguém para. Ou aquele pedestre também, que se acha daí o dono do reino, vão ter que parar. E aí passa bem devagarzinho. Desforra de ambos os lados. A questão é, o que está lhe gerando as atitudes? O que há por trás das tuas atitudes? Um pode aparentar ser muito calminho, mas por dentro vive reclamando da sua situação. Reclamar da situação é ser rebelde. Isso não resolve a tua situação e demonstra que você não tem um pouco de abnegação, nem um pouquinho de humildade. Isso gera um campo magnético ao teu redor desfavorável para a tua vida. É preciso aceitar as coisas com equilíbrio. É fácil? Ninguém está falando que é fácil. Nunca falei que é fácil. É o ideal? Sim, é o ideal. Conhecimento já nos possibilita saber que esse é o ideal. Se vamos conseguir, são anos e anos que a gente vai ter que se esforçar por aí. Mas achar que o fato de virmos aqui sentar, escutar uma palestra na semana, tomar um passe, isso vai gerar mágica? A magia foi o misticismo criado diante dos fenômenos mediúnicos. Não, o Espiritismo tirou o misticismo. Vamos ver claramente. Não existe uma lei de causa e efeito, de mérito. Qual o mérito que nós estamos tendo? Qual o nosso esforço verdadeiro? Você quer uma pílula mágica? Acha que existe pílula mágica para ser feliz? A medicina, né, coloca pílulas para dopar você, para acabar com a depressão. Mas isso é felicidade? Claro, lhe dá um fôlego, de repente, para um tratamento psicológico, que não é feito, né? Mas ele dopa. Ele não gera felicidade. E o dia que acabar o remédio?
como é que fica? E aí eu pergunto, e o dia em que você, por acreditar num ritual, aquele ritual cair da moda, não for mais modismo, aí, poxa, não vou mais lá porque agora todo mundo fala mal, não vou também. Isso não é uma crença no bom senso sólida, baseada em pesquisa, em estudo. Podem falar o que quiser. Eu nunca vou deixar de acreditar na imortalidade e na comunicação espiritual. Porque eu não acredito, eu sei que é real. É muito diferente acreditar uma crença cega e você saber que algo é real. Podem chegar para vocês e dizer, olha, é o Sol, a Terra o Sol que gira ao redor da Terra. Ninguém aqui mais vai acreditar. Porque já há telescópios que mostraram que o fato não é esse, é o contrário. Então vocês sabem qual é a verdade. Pode qualquer pessoa tentar falar, não existe espírito, não sei o quê. Mas se você vê os fatos, e temos fatos, tudo isso que eu relatei, todos os fenômenos mediúnicos, as psicografias públicas que existem ao redor do mundo, a transcomunicação, que são provas materiais de comunicações com espíritos, muitas e muitas outras provas. Crianças que lembram de vidas passadas, não é espírita que está pesquisando, Jim Tucker, né, pupilo do Ian Stevenson, relatando vários casos de crianças. Uma criança que relata que foi o avô, que era policial, morreu com um tiro do coração. A criança nasce exatamente com um problema de coração, aonde o avô havia levado um tiro. Relata na juventude os gatos que ele tinha, que o filho não chegou a conhecer, e os nomes dos filhos. Está lá na Discovery, para quem quiser pesquisar, e muitos outros casos. Como é que pode isso? É fraude não sei o quê. Sim, há fraudadores, tá? Sempre tem gente querendo levar uma por trás, ganhar um troco. Mas tudo isso, fraude? Uma fraude se estendendo há milênios? Nenhuma fraude dura tanto tempo, em tantos povos. E por mais que a nossa tecnologia esteja avançada, né, culturalmente, né, os gregos eram, eles estavam um pouquinho mais à frente do que nós, né, em termos de cultura, de filosofia. Não em termos gerais, né, porque guerreavam também, estavam dentro do contexto da época. Mas passou por eles, pelos egípcios, pelos hebreus, passou pelos europeus, os cátaros, que eram europeus, os celtas, passou pelos romanos, né? Grandes filósofos romanos. Toda a nossa cultura ocidental, baseada neles, tem a crença na comunicação mediúnica. Então, eu deixo o convite a vocês a um estudo mais pleno no começo desse ano. Uma dedicação maior para conseguir ter controle sobre sua vida. Não é uma cartomante, não é uma prancheta, não é uma mesa, não é nenhum espírito específico que vai ditar o que é bom ou o que não é para você. É você que tem que encontrar no fundo do seu coração forças para o bom combate, como Paulo de Tarso nos solicita. Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual o maior modelo que já houve no mundo para que nós possamos, né, seguir o exemplo? Os espíritos são categóricos. Jesus. Falaram tudo. Mahatma Gandhi, lhe perguntam: tá, Mahatma, ele não era cristão, Mahatma Gandhi era um hindu, né, o grande Mahatma Gandhi. Se tudo se perdesse, todos os livros, o que ficaria? Se ficasse, ele responde, o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ele era muito fã do Sermão da Montanha. Ele estudava também outras coisas. Ou seja, o comportamento que nós temos na nossa vida é o que vai ditar a nossa felicidade. É que nós somos imediatistas. A felicidade não se julga pelo que nós temos materialmente no momento. Porque roupa, dinheiro, casa, gente, isso tudo acaba, você não vai levar junto. O que vai ficar, sim, as suas boas ações, os bons amigos sinceros que você angariou. Não fique solicitando, cadê os meus amigos? Vá você procurar os seus amigos. Amigo se faz com a tua atitude de caridade e generosidade, sem esperar o troco. Dê a tua nota de contribuição
Mas não fique julgando o outro ou achando a vida injusta quando os outros não te aplaudirem. Isso é ego. Isso não é bom. O que é importante é seguir o nosso coração com base nos preceitos daqueles espíritos luminosos que nos antecederam e nos deram o caminho, o farol a ser guiado. Uma boa noite a todos, muita paz, fiquem com Deus. Mais uma vez, uma excelente palestra do André. Que fique a mensagem, né? Para cada um de nós, o bom combate. Tem uma frasezinha na internet que é mais ou menos assim no Facebook rolando aí. Vamos fazer uma boa vida para obter uma boa morte. Não é verdade? Nossa morte vai depender do que fazemos aqui, com certeza. Então, vamos lá. Morte do corpo físico, é claro, porque o espírito é imortal. Gente, uma outra novidade de 2014 é que as nossas aguinhas fluidificadas, depois que vocês saírem do passe, elas estão lá no finalzinho. Então, vocês saiam, né, numa filinha ali, pegam a aguinha e podem se direcionar para a porta, então, de fora. Mudou, antes era lá fora, lembram? Então, vamos agora novamente relaxar para essa segunda parte dos trabalhos, que é o passe. E o André vai encerrar com a oração final. Senhor, amado Mestre, te rogamos mais uma vez a tua misericórdia, que nesses milênios não tem nos faltado, aos bons espíritos aqui presentes, aos nossos guias, aos parentes e amigos que nos amam plenamente, que nos acompanham nessa existência, que torcem, trabalham incansavelmente por nós, que nós não vemos. Senhor, hoje sim queremos agradecer a todos, porque esse trabalho de amor tem nos contribuído, nos fortalecido, nos socorrido nos embates da vida. São tantos, Senhor, os obstáculos que nós criamos em nossa mente, em nosso coração. Mas queremos hoje sabermos viver plenamente, sem a mágoa, sem o rancor. Queremos, Senhor, deixar para trás a melancolia, o ódio, o dissabor. Senhor, joga-nos fora o fel amargo, a calúnia, a ironia que temos. Ajuda-nos, Senhor, a completar o vazio que carregamos com a tua paz, com o teu amor, com a dedicação das horas em prol dos outros, pelo estudo diário para nos fortalecer, pela prática, pela escolha, Senhor, de bons caminhos, que saibamos, Senhor, aproveitar os minutos, as horas e os dias, os anos que ainda temos. Jesus, obrigado por tudo. Que assim seja.